Realidade e neutralidade. Esses são os temas do vídeo de hoje. Por que bolsonaristas e petistas veem o mesmo país, exatamente o mesmo país, de formas completamente diferentes? E aí, quem está certo, quem está errado? Será que cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente ou todos nós vemos a mesma realidade, a realidade é a mesma para todo mundo? E neutralidade? Será que é possível ter uma opinião neutra? Será que é possível dar uma notícia neutra? Mais ainda, será que é possível você ser uma pessoa completamente neutra? Já parou para pensar nessas perguntas? É isso que nós vamos abordar. Vem comigo. Realidade. Toda a ideia desse vídeo de hoje veio na realidade de alguns comentários nos vídeos anteriores e também algumas trocas, algumas conversas que eu tive com algumas pessoas. E eu achei que era fundamental primeiro abordar esse tema para que a gente pudesse se ouvir, se entender e ter uma troca mais justa, uma troca melhor nos vídeos que vão vir assim. Todo o conceito de realidade, assim como outras perguntas como de onde viemos, para onde nós vamos, está na mente do ser humano desde sempre, né? O que é realidade, para onde nós vamos, de onde viemos. E a realidade é que boa parte das pessoas elas não param para pensar nisso. Elas imaginam a realidade como algo sólido e normalmente elas imaginam que a realidade é exatamente como elas veem o mundo. Então, se eu vejo o mundo dessa forma, todas as outras pessoas são humanas também, então elas vão ver o mundo da mesma forma que eu. Então é como se todo mundo compartilhasse a mesma realidade porque ela é algo sólida e concreta. E é exatamente isso que nós vamos abordar agora. Então vamos lá. É briga. Rola uma briga, aí duas pessoas começam a brigar, os vizinhos tudo sai para ver a briga, aquele fuzuê, e aí no final, tu chegando em casa vai querer saber o que rolou, tá ligado? Fofoqueira! Aí tu vai lá e pergunta pra pessoa que bateu, a pessoa vai te falar uma coisa, tu pergunta pra pessoa que apanhou, a pessoa que apanhou vai te falar outra, e tu pergunta pros vizinhos fofoqueiros, eles provavelmente cada um vai te falar uma coisa um pouco diferente. No final, o que realmente aconteceu? Quem tá dizendo a verdade? Qual que é a realidade da coisa? Então assim, só desse exemplo, a gente já tem duas coisas. Uma, existe o que realmente aconteceu, que é o que tem em comum em todas as histórias, né? Que é a briga, é o fato. Dois, existe uma versão de cada pessoa que estava presente ali naquele fato, que é na briga. Então assim, olha que maneiro. A realidade ela é composta de eventos externos, mas também do interno, que é como que a gente interpreta aquilo que está acontecendo. Basicamente, se a gente chegar para conversar com qualquer vizinho fofoqueiro daquele, a versão de cada um vai diferir um pouco entre uma e a outra, tá ligado? E, assim, só para exemplificar um pouco mais, nós temos uma colher. Aí a gente vai e, obviamente, a colher existe, dá para você morder, cheirar, bater, sei lá, apalpar a colher. Loucura. Mas se você pega essa mesma colher e volta 200 anos atrás, ou se você leva ela para uma sociedade que nunca viu uma colher, ela vai continuar existindo na vida real. Só que ela não será mais uma colher. Ela será um objeto de metal que provavelmente a pessoa vai usar para, sei lá, cavar a terra, tacar nos outros ou para nada. Tá entendendo? Então, existe uma realidade e existe como que a gente vê essa realidade. Beleza. Então nós já vimos que existe uma realidade comum e uma realidade que ela é individual, certo? Então isso significa que quando a gente muda a nossa forma de pensar, a realidade muda? Exatamente, jovem gafanhoto, você pegou. Qual é que é a parada? Tecnologia! E é por isso que aprender novas coisas e ver pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, eles vão expandir a sua visão de mundo, como que você enxerga o mundo e como que você enxerga as coisas. Então, por exemplo, antigamente as pessoas achavam que o mundo era basicamente a vila ou a aldeia que elas moravam, porque que o mundo acabava de repente no mar ou em algum penhasco que as pessoas não conseguiam ultrapassar, e para elas o mundo era aquilo.
Então, quanto mais a gente vai aprendendo e vai entendendo as coisas, mais vai expandindo o nosso mundo. Tá entendendo? Então, assim, vamos voltar ao exemplo da briga. Tu vai entender muito melhor aquilo que realmente aconteceu se você conversar com todas as pessoas que viram e que estavam presentes ali naquele evento, do que até mesmo a pessoa que estava brigando. Porque a pessoa que estava brigando estava concentrada ali só na briga, qualquer um dos dois lados. E cada pessoa que observou, mesmo que de fora, ela observou de um ponto de vista físico diferente e vai ter uma perspectiva diferente daquilo que aconteceu. Então, se você ouvir todo mundo e fizer a sua própria ideia, noção de realidade sobre aquilo que aconteceu, tu provavelmente vai saber melhor o que aconteceu do que cada pessoa isoladamente. Show? Vamos embora. Agora que sabemos que a realidade ela nada mais é do que uma interpretação de um evento externo, vamos ao próximo ponto. Neutralidade. Existe neutralidade? Será que é possível dar uma opinião neutra ou uma notícia neutra? Mais ainda, será que é possível ter uma opinião neutra ou ser uma pessoa neutra? Vamos voltar à briga! Então assim, nós vamos ter a versão do cara que bateu, nós vamos ter a versão da história do cara que apanhou e acha que bateu, e nós vamos ter a versão de cada pessoa que assistiu a briga, assim como nós já falamos lá atrás. Mas qual é a parada? A maioria das pessoas entendem como neutralidade basicamente as pessoas que estão assistindo a briga. Por quê? Porque elas estão conseguindo ver os dois lados, certo? O lado de quem bateu e o lado de quem apanhou. Mas mesmo essas pessoas que estão assistindo a briga, elas estão assistindo de lugares diferentes, então de ângulos diferentes. Pode ser que uma pessoa que está assistindo de um lado viu um soco que o outro cara do outro lado não viu. E o outro do outro lado viu um pontapé que o outro do outro lado não viu. Tá entendendo? E além disso, ainda tem a perspectiva individual. Se uma pessoa está torcendo para um dos lados, mesmo sem ela se dar conta, isso vai acabar influenciando como ela vê e enxerga a própria briga. Sei lá, o cara tá torcendo pro baixinho. Pô, viu o baixinho, se esquivou, deu um soco. Pá. E às vezes o baixinho foi aquele que apanhou, mas o cara tá vendo outra coisa. Entende? Cara, e assim, isso é muito maneiro, porque mesmo entre os cientistas, isso ainda é um debate, sabe? Mesmo dentro da comunidade científica, isso é um debate que acontece. É muito maneiro trazer isso. Então assim, na realidade, mesmo que uma pessoa esteja vendo de fora e veja os dois lados da briga, essa pessoa também vai ter uma visão diferente da briga de acordo com o passado dela, certo? Então, assim, a melhor coisa para saber o que realmente aconteceu é a gente conversar com as diferentes pessoas que estavam lá para ver, de fato, chegar à nossa própria conclusão do que aconteceu, da realidade. E até porque vai que você só fala com uma pessoa, só ouve uma versão da história e calhou de você falar justamente com aquela pessoa que aumenta tudo. Então, ao invés de você entender que foi ali uma briga entre duas pessoas, vai vir a pessoa e vai falar, não, foi um porradeiro generalizado, tiro pro alto, facada, teve tudo. E aí você vai estar acreditando na versão de um mentiroso. Isso não seria legal. Então, assim, mesmo o jornalista mais bem intencionado, ele não vai conseguir te dar uma versão completamente neutra das coisas. Então a melhor coisa que a gente tem para fazer de fato é saber o que cada um puxa a sardinha para um lado, ver a opinião diferente de cada veículo de comunicação que puxa a sardinha para um lado e tirar suas próprias conclusões sobre aquelas notícias, sobre o que está acontecendo. Isso é muito maneiro, assim, porque é quando a gente percebe que é ao ouvir o outro lado que a gente, na realidade, cresce, expande nosso conhecimento e nosso mundo. E é você conseguir, de fato, ouvir uma opinião completamente contrária à sua e você não falar, nossa, que absurdo! Você conseguir ouvir aquilo de uma forma que, tudo bem, é a opinião da outra pessoa, eu consigo ver de onde vem e consigo tirar minha conclusão sobre aquilo. Show? E formular as nossas próprias ideias ao invés de simplesmente ficar repetindo o que as pessoas nos dizem. Antes de concluir, eu só quero voltar com vocês um pouquinho sobre o conceito de realidade interna e externa.
Vamos voltar no exemplo da colher. A colher em si, ela existe, mas o conceito de colher, ele foi criado. Então, por exemplo, há 100 anos atrás, não era comum as pessoas tomarem banho todos os dias. Hoje em dia é. Então, virou uma norma social, certo? Então, assim, boa parte daquilo que a gente enxerga como realidade, como algo concreto, na realidade, ela é construída, ela é mutável. Ela não era assim há um tempo atrás e não vai ser assim daqui a algum tempo, certo? Então, solta os macacos, Pri. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos em uma jaula. No centro, uma escada e um cacho de bananas. Quando um macaco apanhava uma banana, os outros tomavam um banho de água fria. Depois de um tempo, quando o macaco ia pegar uma banana, os outros sentavam o cacete nele. Passado mais algum tempo, nenhum macaco tentava pegar a banana porque sabia que ia apanhá-los demais. Daí, trocaram um dos macacos. Imediatamente, ele foi e tentou pegar uma banana. E, consequentemente, tomou uma coça dos demais até aprender. Então, trocaram o segundo macaco. E o mesmo aconteceu. Trocaram o terceiro macaco e a mesma coisa. Depois, o quarto e a seguir o último macaco. Ficando 5 macacos que nunca tomaram banho frio e ainda assim batiam em quem tentasse pegar as bananas. Se algum deles fosse perguntado por que não pegavam as bananas, ele com certeza responderia: não sei, as coisas sempre foram assim. E a forma como que muitas das coisas foram construídas, na realidade foram construídas para beneficiar quem tinha o poder manter esse poder. Então, por exemplo, exemplo do imposto de renda agora que foi aprovado há pouco tempo. Só agora, quem ganha acima de 50 mil por mês vai começar a pagar 10% de imposto. Enquanto o cálculo de quem ganha cerca de um salário mínimo é que essa pessoa paga em imposto cerca de 50% da sua renda. Vocês estão entendendo? Então, assim, quem ganha mais deveria pagar mais. E quem ganha menos deveria, percentualmente, pagar menos. Porque se a pessoa que ganha menos pagar mais, talvez ela não vai ter o que comer. E está tudo ao contrário. Por que está ao contrário? Para beneficiar quem é de cima. Faz sentido tu ter que ir para a rua protestar contra um político que deveria estar lá te representando. Até porque isso é inviável. Se todas as vezes que eles forem fazer alguma coisa que o povo não gosta, a gente não ia conseguir nem viver, nem trabalhar. Então, nem faz sentido isso. E é exatamente por isso que eles tiraram os cursos de filosofia e sociologia das escolas. Porque eles não querem que a gente questione, tá ligado? Eles querem simplesmente que a gente obedeça, trabalhe para manter as mordomias deles. Então, assim, nós é quem temos que decidir o que nós queremos e o que nós não queremos para a nossa vida. Nós que devemos decidir como que nós temos que nos organizar e não engomadinho da Farinha Lima, saca? Então não cai nessa de, ai, as coisas são assim, ai, não dá para mudar. É exatamente isso que essa galera que está no poder quer que você pense, saca? Então, pensa a mesma coisa, por exemplo, há 200 anos atrás era impossível você pensar em abolir a escravidão. Tudo é impossível você pensar que aconteça até a coisa acontecer. É utópico você pensar em votos femininos há 100 anos atrás. E agora isso faz parte da nossa realidade. Então, assim, nós temos o poder de decisão sobre a nossa realidade. Então você pensa, essa é a realidade que eu quero viver? Não. Então qual é? Mano, eu vou me organizar porque eu tenho que decidir, eu tenho direito de decidir sobre a realidade que eu quero. Deus fez todo mundo igual e todo mundo está aqui nesse planeta para decidir a forma que quer viver e a forma que quer se organizar e viver em sociedade. Muita coisa para pensar, muita informação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu espero que daqui em diante a gente consiga se ouvir, trocar uma ideia maneira, de forma fluida, certo? Eu acho que é legal a gente realmente pensar e entender que, de fato, cada pessoa vai ter uma visão diferente de mundo e que uma visão de mundo não necessariamente invalida a outra, assim como não existe neutralidade e que muita coisa daquilo que a gente acha que é uma materialidade sólida, na realidade ela pode e deve ser mudada
de acordo com o que nós decidimos para a nossa vida, como que nós queremos viver, certo? Então, nos próximos vídeos eu vou conseguir abordar um pouco melhor esses assuntos com vocês. Eu não sou neutro, tá? Mas eu prometo para vocês que eu vou sempre tentar deixar claro a minha visão de mundo e sobre as coisas que eu estou abordando. Essa visão que eu apresentei a vocês de realidade na ciência, ela é chamada de realismo crítico, se vocês quiserem dar uma olhada aí na matéria de filosofia da ciência. E eu também sempre vou tentar olhar as várias diferentes olhares, diferentes perspectivas de uma mesma coisa antes de trazer, e vou trazer para vocês a minha opinião, a minha visão de mundo sobre isso, não um copia e cola de algum lugar, show? E também vou tentar trazer de fato um conteúdo de qualidade e com embasamento. Para quem tem interesse em aprofundar no tema, a matéria que estuda isso na academia é chamado de filosofia da ciência. O que a gente está chamando de realidade concreta, realidade externa, normalmente os cientistas chamam de ontologia, e o que a gente está chamando de realidade interna, que é a interpretação do mundo, eles chamam de epistemologia. Além disso, em filosofia da ciência, a gente costuma estudar também a metodologia científica, que é como se fossem as ferramentas que a gente usa para poder estudar o que é realidade e como obter conhecimento da realidade. Obrigado por todos que chegaram até aqui. Deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, se tem sugestões de melhoria. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, curta o nosso vídeo, compartilhe com uma pessoa que você acha que vão gostar do tema e até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.